Esse vídeo é a penúltima parte do documentário paranormal. Se você está conhecendo essa série de vídeos agora, clica no card que está aparecendo aqui em cima para ver os outros vídeos dessa série. Mas se você é um espectador recorrente, muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Esses vídeos sobre a Ordem são muito legais de fazer. Parece que vocês também têm gostado bastante deles. Então, por favor, se você gosta desse conteúdo, se inscreva e deixe o like para apoiar o canal e todo o meu esforço para trazer esse conteúdo exclusivo para vocês. Espero que gostem mesmo do vídeo e lembrem de dar uma checada nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição para ver diversos conteúdos informativos sobre games, animes, filmes, séries e adivinha, tudo em menos de 1 minuto. Agora aproveitem o vídeo e me digam aí depois nos comentários qual foi a sua criatura favorita. A minha foi o anjo, mas agora eu quero saber a sua. Não esqueça de comentar aqui no final do vídeo. Você aguentou bem até aqui, gente. Você é um de muitos que conseguiu chegar até aqui. E eu agradeço por não ter desistido de nós. Já olhamos as criaturas de sangue, as criaturas de morte e as criaturas de energia. Mas agora, vamos olhar as criaturas de conhecimento. Todas elas são vulneráveis a danos de sangue e conseguem ver coisas que são invisíveis ao olho nu. Como é de costume, aqui está a tabela de tamanho dos seres paranormais e da nossa realidade. E vamos começar falando sobre algumas criaturas vistas somente em uma missão muito antiga. Os relatos dessas criaturas vieram de 3 sobreviventes de um grupo que agia de maneira independente da Ordem. O grupo na época era conhecido como os 5. Você já consegue pensar que no grupo havia 5 integrantes, mas apenas 3 deles sobreviveram aos encontros com as criaturas paranormais. Enfim, além dos relatos dos sobreviventes, foi encontrado também um caderno que colocou essas criaturas paranormais, que apareceram nesse caso, em um mesmo grupo, chamado de alheios. E foi recuperado também informações sobre categorias específicas que alguma das criaturas pertenciam. Vamos abordar cada categoria específica quando uma determinada criatura for apresentada. Vamos começar falando do Interflorado, uma criatura de conhecimento com complemento de energia, que pertence à categoria Parasita. O Interflorado parece ter o único objetivo de achar um hospedeiro e se reproduzir o mais rápido possível, deixando o corpo do hospedeiro em um estado vegetativo no fim do processo, como uma casca vazia, repleta de ovos no lugar de seus órgãos enquanto procuram um novo hospedeiro. Esses parasitas se instalam no corpo dos alvos durante o sono, entrando pela boca e se alojando no cérebro, onde passam despercebidos até o ciclo de reprodução acabar. Mas é possível saber quando alguém está parasitado pela criatura. O hospedeiro tem dificuldade em reconhecer cores, seu sangue toma uma aparência esverdeada e ácida, e ele pode, de vez em quando, piscar os 2 olhos separadamente. Algumas habilidades conhecidas do Interflorado são aflorar. Quando o parasita se sente ameaçado, ele pode aflorar de dentro de seu hospedeiro, matando instantaneamente e tomando controle do corpo. Sua outra habilidade se chama guincho, na qual ele faz um som extremamente agudo, que parece ser uma espécie de linguagem alienígena. O som ecoa dentro da mente do alvo, de forma dolorosa, causando confusão física e mental. Sua última habilidade é parasitar. Após a morte de seu hospedeiro, o Interflorado pula em direção a uma pessoa que tem o seu rosto desprotegido, a fim de parasitá-lo. A vítima fica desprotegida e imóvel durante o processo. No relato dos sobreviventes, eles disseram que a pessoa que sofreu esse ataque teve visões de um ambiente estranho, repleto de cabos e uma porta ornada tecnológica. Felizmente, existe uma maneira de se livrar do Interflorado. É preciso fazer com que o hospedeiro leve um choque térmico, mas se o Interflorado se sentir ameaçado, seja deixando o hospedeiro nervoso, ansioso ou alertá-lo sobre o parasita, o Interflorado vai aflorar, matando o hospedeiro instantaneamente. A próxima criatura se chama Memoflídico, da categoria Psicônico, um alheio de conhecimento com complemento de energia. Essa criatura tem a capacidade de ler as memórias de seus alvos e todos os seus pensamentos, usando isso contra eles. Enquanto o alvo não estiver completamente sozinho e aparentar ser confiável, a criatura não irá aparecer fisicamente, apenas criando ilusões e se comunicando através de seus sinais. É possível identificar o ambiente habitado por um memoflídico se você perceber um mau funcionamento de eletrônicos em horários específicos, interferências de sinais de transmissão misteriosos capturados
ou, o mais óbvio, alucinações visuais. Quando o alvo estiver sozinho e ter ganhado a confiança da criatura, ele irá se manifestar fisicamente, e quando isso acontecer, existirá uma chance de emboscá-lo. Para fazer isso, será necessário colocar todos os dispositivos eletrônicos próximos em um mesmo quarto, o impossibilitando de saltar para longe. Mas quanto mais dispositivos danificados ou quebrados, mais concentrado e poderoso se torna o memoflídico. Caso todos os dispositivos forem quebrados, ele será transferido para outro local e não será derrotado. E lembre-se, o alheio não é capaz de entender emoções e sentimentos. O próximo alheio não deveria estar aqui. Foi um erro meu. Eu lembrava que todas as criaturas que foram relatadas nesse caso de 1997 eram criaturas de conhecimento, mas eu estava errado. O fumo é um alheio de categoria camuflado de energia com complemento de conhecimento. Ele é extremamente traiçoeiro e é um mestre em se ocultar e manipular o ambiente ao seu favor. Esse monstro é extremamente inteligente e vai buscar marcar um alvo por vez, tentando corromper ou aprender o máximo sobre seu comportamento, fazendo vários testes de aptitude com uma lógica deturpada e sempre o perseguindo. Para identificar um ambiente habitado por um fumo, é preciso confirmar impressões digitais com padrões estranhos, cheiros específicos na área, como de queimado de enxofre, e plantas queimadas e ressecadas. Por ser da categoria camuflada, o fumo apresenta a habilidade de invisibilidade constante, podendo apenas ser visto caso o ambiente em que ele esteja seja preenchido com algum gás ou fumaça. Sua outra habilidade é a de se teletransportar e a de manipular fogo. O fumo é capaz de intensificar o fogo e explodir qualquer substância inflamável ao seu redor. Por causa disso, não leve nenhum armamento de fogo para combater o alheio, e não esqueça da sua máscara de gás. O próximo alheio é o Doppelganger, uma criatura que toma forma de corpos de pessoas mortas, agindo como se fossem elas, porém com uma fala robótica e travada, tentando emular a voz humana. Não é difícil identificar um Doppelganger. O corpo dessas criaturas, embora similar ao de humanos, é completamente distorcido. Todos os doppelgangers desse caso parecem trabalhar em conjunto para os interesses da emissora da TV Verminho, capturando vítimas e induzindo pessoas a verem símbolos nas televisões. Assim que ameaçados, eles se tornam agressivos, batendo em seus inimigos e se equipando com armas de energia. Os doppelgangers também apresentam uma outra forma mais grotesca. A criatura passa a ter um andar mais lento e o corpo mais comprido, usando seus dedos esticados para se conectar à mente de suas vítimas, as enlouquecendo e passando mensagens perturbadoras. Devido à sua inteligência avançada, quando comparado com outras criaturas paranormais, e o uso de armas de energia, eu suponho que os doppelgangers sejam criaturas de conhecimento com complemento de energia. O próximo alheio não foi categorizado e os membros do 5 não enfrentaram a criatura diretamente. Apenas ouviram um barulho feito por ela, e nada mais. Os sobreviventes chamaram a criatura de Bilu. No relatório sobre esse alheio, diz que ele fica localizado em um quarto escuro e faz barulhos semelhantes ao de um animal, além de ter o sangue no chão do lugar em que ele é encontrado. O Bilu é extremamente rápido. Ele sempre corre atrás de suas vítimas para atacá-las. Porém, por ter um corpo muito fraco, ele pode ser facilmente morto. Mesmo assim, ele pode retornar e aparecer em outro lugar ou na própria sala escura que saiu. O próximo alheio se chama Rastropoda. A criatura pertence à categoria camuflado. Então, como todo alheio dessa categoria, ele tem a habilidade de invisibilidade, que só pode ser removida se ele for capturado por uma câmera. Por causa dessa característica em específico, que é semelhante com a habilidade do viajante, eu suspeito que ele possa ser uma criatura de energia, assim como o Fu. Foi um erro meu assumir que todas as criaturas desse caso eram de conhecimento, e eu peço desculpas pelo meu descuido. Suas outras habilidades são telecinese, a qual a criatura pode mover objetos mesmo sem estar próximo deles, e sua última habilidade é a manipulação de fumaça. O alheio é capaz de absorver a fumaça presente no ambiente, transformando essa fumaça em um gás alucinógeno e acídico perigoso. O Rastropoda solta um cheiro extremamente forte e seu método de abdução consiste em absorver a vítima e desfazê-la de dentro de si. Para identificar um ambiente habitado por um Rastropoda, é preciso identificar um cheiro específico de queimado ou de enxofre, observar objetos flutuando e mudando de lugar, e plantas ressecadas ou queimadas. Uma peculiaridade em relação à sua invisibilidade
é que não é possível arquivar a imagem desse alheio sem que o arquivo seja corrompido ou destruído. E além disso, quando perceber que está sendo filmado, ele vai partir em direção à pessoa com a câmera. Uma maneira mais segura de revelar sua posição é jogar algum tipo de pó em cima dele, já que a criatura só consegue camuflar ela mesma. O último alheio encontrado nesse caso não é estranho para nós. Já recebemos outros relatos semelhantes sobre a mesma criatura. Segundo os dados obtidos do caso de 1997, o estrangeiro é de classe desconhecida, e sua aparição está relacionada com a perda de memória das vítimas. O homem responsável por categorizar os alheios levantou a hipótese do estrangeiro ser o alheio original. Junto com a rápida expansão de tecnologia de comunicações, sinais misteriosos e incompreensíveis começaram a ser captados, vindo dos cantos mais escuros do universo. Isso levantou os governos a rapidamente prepararem equipes dispostas a estabelecer uma comunicação com criaturas alienígenas. Mas a resposta recebida do outro lado não foi exatamente a esperada. O ser nomeado de estrangeiro é uma manifestação paranormal extremamente inteligente, com motivações complexas e misteriosas. E ao contrário da maioria das criaturas, ele parece ter desenvolvido algum tipo de linguagem própria. Também parece ser capaz de aprender novas linguagens. Aqueles que descrevem um encontro presencial com um estrangeiro relataram uma abdução, sempre em um mesmo horário da madrugada. Uma forma bizarra parecia os observar de fora de sua janela, e conseguiam escutar um som específico e assustador. Todos os dispositivos digitais parecem reagir à presença do estrangeiro, com sigilos misteriosos surgindo e se alterando em suas telas, como se fossem mensagens incompreensíveis em uma tentativa de comunicação da criatura. Porém, os relatos pararam de fazer sentido após essa descrição. Todos parecem experienciar o contato com o estrangeiro de maneiras diferentes, eventualmente retornando suas vidas normais, mas sentindo que algo não está igual. Um desconforto constante, mas inidentificável, como se algo estivesse faltando, ou talvez como se algo estivesse crescendo. O estrangeiro parece ter a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e age como se viesse de algum tipo de civilização superior, com uma estrutura hierárquica própria. Por isso todos os seus encontros sempre são associados a possibilidades de alienígenas extraterrestres. Seria o estrangeiro apenas uma manifestação paranormal, originada do medo inerte de uma sociedade alienígena superior, capaz de destruir a humanidade? Ou existem segredos que nós mesmos ainda não podemos compreender sobre a nossa própria realidade? O estrangeiro é uma criatura de conhecimento grande com um complemento de energia e medo. Seu VD é 340. Sua presença perturbadora causa 10d6 pontos de dano mental com DT 40. Agentes de Nex 99 para mais são imunes. Seus sentidos são percepção, 5d20 mais 25, iniciativa, 13d20 mais 20. Sua defesa é 50, sua fortitude é 13d20 mais 15, reflexos 3d20 mais 20 e vontade 5d20 mais 25. Ele possui 750 pontos de vida e fica machucado com 375. Ele é imune a todo tipo de dano. Seus atributos são 3 de agilidade, 5 de força, 5 de intelecto, 5 de presença e 3 de vigor. Suas perícias são ciência, 5d20 mais 20, ocultismo, 5d20 mais 20 e furtividade, 3d20 mais 20. Seus deslocamentos são um voo, 15 metros ou 10 grids, e como o estrangeiro é uma criatura de medo, ele apresenta um enigma de medo. As intenções do estrangeiro são complexas e devem ser decifradas para que ele possa ser derrotado. Investigar os sinais deixados pela criatura e aprender a entender sua linguagem e suas mensagens criptadas é a única forma de tentar se comunicar com esse ser e compreender a maneira de utilizar suas tecnologias paranormais para derrotá-lo. Um estrangeiro cujas intenções sejam decifradas perde sua imunidade a dano, mas permanece imune a dano de conhecimento e não pode usar a sua ação incubar. As ações de um estrangeiro são uma ação padrão de agredir, toque sutil corpo a corpo 3 vezes, o teste são 5d20 mais 35 e o dano são 4d8 mais 10 de conhecimento. Sua outra ação é um padrão de agredir, se chama rajada psíquica, distância 2 vezes extremo. Seu teste é 5d20 mais 35 e o dano são 4d10 mais 20 de conhecimento. Sua ação livre se chama comandar, na qual o estrangeiro é capaz de comandar mentalmente seres com mente inferior à sua,
Sempre que causa dano em um ser com sua rajada psíquica, o estrangeiro pode dominar a mente do alvo e o alvo deve passar em um teste de vontade com DT 35 ou será forçado a cumprir uma ordem do estrangeiro. As ordens que um estrangeiro pode forçar seu alvo a fazer são atacar, ou ser ataca um aliado com a arma que tem em mãos, mas não gasta P nesse ataque, render-se, o ser cai no chão e arremessa suas armas em uma direção aleatória em alcance curto, ou fugir. O ser se afasta do estrangeiro de maneira mais eficiente possível. O ser obedece à ordem em seu próprio turno, e seres com intelecto 5 ou mais são imunes a essa habilidade. Sua outra habilidade se chama apagar memória. Um ser que fica insano por conta dos ataques e efeitos do estrangeiro tem consequências diferentes do que o habitual. A vítima tem a mente completamente controlada pelo estrangeiro, que passa a controlar as ações do personagem. Como alternativa, o estrangeiro pode apagar a memória da vítima e devolver um pouco de sanidade, um D4, a ela, fazendo-se a duvidar da existência do estrangeiro e de seu encontro com esta criatura. Sua outra ação é uma ação livre chamada Oblivion. Um ser que sofra dano do toque sutil esquece momentaneamente a existência do estrangeiro. Vontade de DT30 evita. A vítima considera o estrangeiro invisível e esquece qualquer interação que teve com ele. No final de cada um de seus turnos, o ser deve repetir o teste de vontade e, se passar, volta a perceber a presença da criatura e encerra esse efeito, mas sofre 6d6 pontos de dano mental. Uma vítima que esteja incubando uma larva de estrangeiro não tem direito a repetir o teste de vontade no final de seu turno. E sua última ação é uma ação completa chamada incubar, na qual o estrangeiro toca um ser adjacente e que esteja alheio à sua presença, e coloca uma larva dentro dele. Enquanto o ser estiver incubando uma larva, o estrangeiro tem total acesso à sua mente, lendo pensamentos e memórias dele, mesmo à distância. A larva consome a sanidade do hospedeiro, causando 1d6 pontos de dano mental no início de cada cena. Quando a sanidade do hospedeiro é reduzida a 0, um novo estrangeiro eclode de sua cabeça, matando-o instantaneamente. A próxima criatura que vamos falar é o anjo. No vasto catálogo dos registros da sociedade humana, poucas experiências paranormais têm o impacto e a relevância de um acontecimento específico, a visita de um anjo, uma manifestação revelada através de uma transcendência espontânea, descrita por inúmeros ocultistas em locais, tempos e culturas completamente diferentes. Cada um dos observadores que presenciou um anjo narra a experiência como um momento inesquecível, indescritível, revelador e ao mesmo tempo aterrorizante. O anjo é uma criatura tão poderosa que é capaz de desmantelar a sanidade de uma pessoa apenas ao ser observado, derretendo seus olhos, que escorrem como lágrimas douradas. Escritas enigmáticas apontam anjos como o rosto da verdade impossível, ou uma resposta indesejada, como se ele representasse o conhecimento do próprio outro lado manifestado como uma criatura. Isso indicaria que um anjo, na verdade, é apenas uma projeção psicológica de mentes enlouquecidas pelo conhecimento. As evidências de encontros com o anjo em grupo descrevendo a mesma experiência contradizem isso. Não existem registros de um anjo se manifestando desde o século XIII, e quando se trata do outro lado e suas criaturas, é sempre complexo catalogar fatos concretos. O paranormal parece mudar e se adaptar como um fluxo ilógico e tentar entender as suas regras. Bom, sinceramente é o caminho para a sanidade. E infelizmente é o caminho que eu estou tomando para ajudar vocês, recrutas, a entenderem melhor o outro lado. Mas tudo bem, eu ainda não estou insano. E se existe uma coisa que se pode determinar sobre anjos, é que todos que encontraram um deles foram tocados por algo maligno e profundo, e nunca mais foram os mesmos. Algo no cerne de sua existência foi inerentemente alterado para sempre. O anjo é uma criatura enorme de conhecimento com complemento de medo, e seu VD é 380. Sua presença perturbadora causa 10d6 pontos de dano mental, com DT 40 para reduzir o dano à metade, e todos os agentes são afetados por isso. Seus sentidos são percepção, 5d20 mais 25, e iniciativa, 4d20 mais 25. Ele tem 57 de defesa, sua fortitude são 5d20 mais 25, reflexos são 4d20 mais 25 e vontade são 5d20 mais 30. Ele possui 1111 pontos de vida e fica machucado com 557. Ele é imune a condições de paralisia, dano e efeito de conhecimento e tem 50 de resistência a dano. Seus atributos são 4 de agilidade, 5 de força, 5 de inteligência, 5 de presença e 5 de vigor.
e seu deslocamento por voo são 24 metros ou 18 crits. E como ele é uma criatura de medo, ele também apresenta um enigma de medo. Os anjos são seres puros de conhecimento e não podem ser enganados por seu alinhamento de justiça perfeita. Um anjo que falhe em julgar corretamente pode cair e ser alcançado por mortais. Quando o enigma de medo do anjo for resolvido, ele vai perder a sua resistência a dano, seu deslocamento de voo e sua habilidade de julgamento. Como eu havia dito, julgamento é a única habilidade do anjo. Como o anjo é uma criatura que se manifesta como fiscalização do conhecimento, ele é uma criatura que julga o saber. Sempre que um ser sofre dano de conhecimento das asas do conhecimento ou dos olhares do saber do anjo, sofre também uma quantidade de dano mental igual a metade do dano de conhecimento sofrido, após aplicar a resistência. Um ser reduzido à sanidade zero dessa forma tem sua mente colapsada pelo julgamento do anjo, e ele existe, morrendo instantaneamente. Ele possui 2 ações padrões de agredir, sendo a primeira asas do conhecimento, corpo a corpo 2 vezes, teste 5d20 mais 40 e o dano é 4d20 mais 40 de conhecimento, e olhares do saber, distância 2 vezes longo. Testes são 4d20 mais 40 e o dano são 6d8 mais 20 de conhecimento. Sua ação livre chama faixas detentoras. Se o anjo acertar um ataque de asa do conhecimento em um ser médio ou menor, pode tentar agarrar o alvo, teste 5d20 mais 45, usando as faixas que prendem suas asas. Um ser agarrado dessa forma também fica fascinado. O anjo pode manter um ser agarrado dessa forma por vez, e fazer isso não impede que ele use suas asas do conhecimento. Sua outra ação é uma ação padrão chamada Chamas Reveladoras. O anjo manifesta um círculo de chamas dourados em volta de si, que se expande ao alcance médio. Todos os seres nessa área sofrem 10d8 pontos de dano de conhecimento, vontade de DT 43 reduz a metade. Um ser que sofra dano dessa habilidade fica com uma auréola reveladora em cima de sua cabeça. Até o fim da cena, o anjo sabe exatamente onde estão todos os seres com a auréola, o que significa que ele ignora a furtividade e qualquer tipo de invisibilidade ou efeito ilusório. E sua última ação é uma ação completa chamada Raio Dourado. Uma vez por cena, o anjo dispara um raio dourado de seu olho central. Todos os seres em uma linha de 3 metros em alcance longo sofrem 15d8 mais 50 pontos de dano de conhecimento. Reflexo DT 43 reduz a metade. A próxima criatura de conhecimento é o bicho-papão. Originado da história que pais contam para seus filhos não desobedecerem, o medo gerado por tantas crianças se manifestou em uma aberração poderosíssima, que espreita em telhados de casas com crianças pequenas. Uma figura encapuzada e alongada, similar a uma centopeia de braços e pernas humanoides, sempre rastejando por telhados e se infiltrando por dutos de ventilação, chaminés e janelas esquecidas abertas, se alocando em qualquer lugar abstruto do ambiente, conseguindo se esconder por completo mesmo em espaços menores que seu tamanho físico. O bicho-papão é uma criatura inteligente que se comunica com suas vítimas através de sussurros e cantigas macabras durante o sono delas, implantando medos, paranoias e alucinações paranormais que apenas crescem com o passar dos dias. Porém, algumas cantigas infantis costumam manter a criatura entretida e distraída por alguns momentos. E o bicho-papão também fica enfurecido pelo som de uma criança chorando, podendo ser facilmente enganado ou atraído por esse som. Quando um alvo da criatura já está com sua sanidade destroçada pela perturbação constante, o bicho-papão se revela para sua vítima da forma mais apavorante possível, causando um desespero descomunal logo antes de devorá-la. O bicho-papão é uma criatura grande de conhecimento de VD 300. Sua presença perturbadora causa 7d8 pontos de dano mental com DT 35 em agentes de Nex inferior a 90. Seus sentidos são percepção e iniciativa, ambos 5d20 mais 20. Sua defesa é 41, sua fortitude são 4d20 mais 15, reflexo 5d20 mais 25 e vontade 5d20 mais 20. Ela possui 750 pontos de vida e fica machucado com 375. Ele possui 20 de resistência a dano balístico, corte, impacto, conhecimento, e seus atributos são 5 de agilidade, 4 de força, 3 de intelecto, 5 de presença e 4 de vigor. Suas perícias são atletismo, 4d20 mais 15 e furtividade, 5d20 mais 18. Seus deslocamentos são 15 metros ou 10 grits, e ele possui 3 habilidades, sendo a primeira tamanho adaptável.
O bicho-papão consegue se esconder em locais menores que ele, reduzindo seu corpo para qualquer categoria de tamanho menor de maneira paranormal. Além disso, o seu deslocamento não é reduzido por andar furtivamente ou escalar. Sua outra habilidade se chama Tormenta Infantil. O bicho-papão fica desprevenido se estiver ouvindo uma cantiga de ninar ou outra canção infantil. Além disso, se estiver ouvindo o choro de uma criança, ele usará todas as suas ações disponíveis para encontrar e silenciar a fonte do choro. E sua última habilidade é Destruir Mente. O bicho-papão destrói e devora a mente assustada de seus alvos. Sempre que acerta um alvo perturbado com suas garras atormentadoras, o bicho-papão causa também 1d8 pontos de dano mental por acerto. Suas ações são uma ação padrão de agredir, garras atormentadoras corpo a corpo 3 vezes, o teste são 5d20 mais 35 e o dano são 4d20 mais 10 de conhecimento. Sua outra ação é uma ação de movimento chamada Tormentar, na qual o bicho-papão envia sussurros e perturbações para um ser em alcance curto. O alvo sofre 3d8 pontos de dano mental, vontade de DT30 reduz a metade, e caso o bicho-papão esteja escondido do alvo, este dano aumenta em mais 3d8. E sua última ação é uma ação completa, Saltar e Assustar. Se estiver escondido de um ser em alcance curto, o bicho-papão pode sair do esconderijo e se aproximar deste ser. Enquanto faz isso, o seu corpo aumenta e se retorce, assumindo uma forma assustadora. O ser do qual o bicho-papão estava escondido sofre 10d8 pontos de dano mental. Vontade de DT35 reduz a metade. A próxima criatura paranormal é o Espreitador. Ele foi criado a partir do livro O Espreitador e Outros Contos de Terror, por Daniel Hartman, baseado nas histórias envolvendo a vida de Vanessa Angelo, que arrancou os olhos amarelos de seus gatos e mesmo assim se sentiu observado por elas, a todo momento. Essa criatura foi encontrada durante a exploração da Força G em uma mansão abandonada, a mesma que eles também encontraram a criatura responsável por retirar a vida de Tristan. O Espreitador tem uma forma asquerosa, curvada, cinza, com uma aparência terrível. Sua pele é rugosa e pelancuda. A cabeça contém dezenas de olhos de diferentes tamanhos e formatos não naturais, todos contendo pupilas amarelas que se multiplicam enquanto ele espreita suas vítimas. A criatura inteira treme o tempo todo, causando a impressão de estar com frio, ansiosa ou com medo. Dos olhos, uma enxurrada de lágrimas escorre pela pele nojenta da criatura, formando poças no chão. E dentro de uma boca aberta, cheia de dentes longos e tortos, um grande olho amarelo treme e se move acelerado, como se tentasse observar o ambiente inteiro de uma vez só. Os olhos aparecem mais algumas vezes ao redor do corpo, como nos ombros e joelhos da criatura. Nas mãos, dedos bizarramente longos e perturbadores tremem e se esfregam, como se ela estivesse no meio de uma crise de pânico e ansiedade. O Espreitador é uma criatura obcecada, que quando se manifesta, escolhe um alvo para assombrar. Então persegue todos aqueles que se envolveram com o ser ou objeto assombrado, enquanto devora a sanidade da vítima ao impedir suas horas de sono. Aqueles que têm o azar de serem observados pelo Espreitador sofrem de insônia severa e têm constantes vislumbres de olhos amarelos os espreitando através de frestas. O Espreitador busca observar suas vítimas de perto durante a noite, perturbando seu sono e devorando sua sanidade aos poucos, sem nunca ser percebido. O Espreitador é uma criatura média de conhecimento com complemento de medo. Seu VD é 220. Sua presença perturbadora causa 7d6 pontos de dano mental com DT 30 e agentes de NEC 70 ou superior são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção, 3d20 mais 15 e iniciativa, 4d20 mais 15. Ele possui 34 de defesa, sua fortitude são 2d20 mais 10, reflexos 4d20 mais 15 e vontade 3d20 mais 15. Ele possui 500 pontos de vida e fica machucado com 250. Ele é imune a qualquer tipo de dano e seus atributos são 4 de agilidade, 2 de força, 3 de inteligência, 3 de presença e 2 de vigor. Suas perícias são furtividade, 4d20 mais 20, e seus deslocamentos são 12 metros ou 8 grids. Ele possui 2 habilidades, sendo a primeira, drenar energia. Fazendo contato visual diretamente com algum dos olhos do Espreitador, faz com que ele seja capaz de drenar a energia vital das vítimas que estiverem em seu campo de visão. Com isso, o Espreitador as esgota e consequentemente dificulta qualquer tipo de aproximação ou ataque contra si. E sua outra habilidade se chama Fortalecer. Ao agarrar a cabeça de alguns de seus devoradores enquanto é protegido,
o espreitador consegue o fortalecer, causando mais derramamento de lágrimas de seus olhos após obter um nível de força muito maior do que a própria pessoa copiada. Com uma criatura de medo, para conseguir derrotá-la é preciso resolver o seu enigma de medo. Para derrotar o espreitador, é necessário que o alvo que esteja sendo espreitado o atraia para fora de seu esconderijo, simulando estar dormindo na escuridão. Especificamente no horário das 2h11, a criatura sai de seu esconderijo para espreitar suas vítimas de perto. Isso se ela sentir que o ambiente é seguro. Quando isso acontecer, a porta do esconderijo do qual saiu deve ser fechada antes que o espreitador consiga retornar, deixando-o encurralado e obrigado a combater os agentes ou tentar fugir para outra fresta. Quando encurralado, ele perde sua imunidade a dano. Ele possui 4 ações, sendo a primeira uma ação padrão de agredir, pancada corpo a corpo 2 vezes, o teste são 2d20 mais 10 e o dano são 1d6 mais 2 de impacto. Sua ação de movimento é correr pelas frestas. O espreitador pode se teletransportar para qualquer espaço em alcance longo, desde que exista uma pequena fresta em seu caminho. Sua outra ação é uma ação completa chamada espreitar. Uma vez por cena, se estiver adjacente a um ser que esteja dormindo, o espreitador causa 10d6 pontos de dano mental neste ser. Vontade de D30 reduz a metade. Se a vítima ficar enlouquecido devido a este dano, o espreitador pode criar uma cópia observada dela. E sua outra ação é uma ação padrão chamada cópia observada. O espreitador manifesta uma cópia de um ser que tenha deixado enlouquecido com sua habilidade de espreitar. A cópia utiliza a mesma ficha do ser, mas causa dano de conhecimento em vez de seu dano normal. Não pode conjurar rituais ou usar habilidades paranormais e dura até o fim da cena. A próxima criatura é a mais comum das criaturas de conhecimento. Você provavelmente vai encontrar muitas delas em suas missões. O existido foi uma vez humano, mas hoje é apenas uma casca, buscando desesperadamente existir. O existido faz o que for possível para continuar sendo observado por alguém consciente. Ultrapassou a barreira do conhecimento e entendeu o outro lado por completo. Aquele que lembrou da verdade impossível e que não consegue esquecê-la, não importa o quanto tente. Tudo que um existido pode fazer é continuar repetindo o seu próprio nome, na tentativa de ser reconhecido, lembrado. Os textos ao redor de seu corpo trazem frases que ao longo da história foram origens de medo. Quando o existido sente sua vida ameaçada, essas palavras tatuadas começam a brilhar em um tom dourado e ele se defende com violência daqueles que buscam destruir a casca que um dia representou a mentira de sua existência. O existido é um ser médio de conhecimento de VD20. Sua presença perturbadora causa 1d6 pontos de dano mental, DT14 reduz a metade, em agente de nexo inferior a 25. Seus sentidos são percepção, 2d20 mais 5, e iniciativa, 1d20 mais 5. Sua defesa é 13, sua fortitude são 2d20, reflexos 1d20 e sua vontade são 2d20 mais 10. Ele possui 36 pontos de vida e fica machucado com 18. Possui 5 de resistência a dano de balístico, corte e impacto e 10 de resistência a dano de conhecimento. Seus atributos são 1 de agilidade, 1 de força, 4 de inteligência, 2 de presença e 2 de vigor. Suas perícias são ciências e ocultismo, ambos 4d20 mais 10. Seus deslocamentos são 9 metros, ou 8 grids, e ele possui 2 habilidades. Sendo a primeira, verdade do outro lado. Por armazenar o conhecimento completo do outro lado, os existidos servem como uma bateria do paranormal, pois seu constante desespero pode enfraquecer a membrana, facilitando que os horrores do outro lado afetem a realidade. Sua outra habilidade é o voo, porém apenas alguns existidos possuem a capacidade de locomover-se flutuando pelo ar. Ele possui 3 ações, sendo a primeira uma ação padrão de agredir, pancada corpo a corpo. O teste é um D20 mais 5 e o dano é um D4 mais 1 de impacto. Sua ação livre se chama Brilho Enlouquecedor. Uma vez por rodada, o existido faz suas marcas douradas brilharem. Todos os seres em alcance médio, capaz de vê-lo, sofrem 1d6 pontos de dano mental. Vontade DT14 reduz a metade. E sua última ação é uma ação de movimento chamada Fortalecimento Paranormal. Até o fim da cena, o existido recebe mais 20 em todos os testes baseados em agilidade, força e vigor. E suas pancadas causam mais 2d4 pontos de dano de conhecimento. O existido só pode usar essa habilidade se tiver causado dano mental a algum personagem com seu brilho enlouquecedor nesta cena. Existem aqueles, dentro da realidade, que vivem com um grande nível de exposição paranormal em suas mentes,
E é inevitável que essas pessoas criem uma espécie de resistência psicológica aos traumas gerados pelo conhecimento do outro lado. Uma barreira mental, por assim dizer, que é capaz de suportar as lembranças mais enlouquecedoras. E o lembrado é justamente o que acontece quando essa barreira se quebra e o conhecimento consome essa pessoa por completo. Como uma enxurrada de segredos proibidos, a mente humana se desintegra com as verdades impossíveis e as lembranças do que nunca deveria ser. O processo é o mesmo que transforma alguém em um existido, mas amplificado pela contenção psicológica de uma autoexposição paranormal. E isso gera uma manifestação ainda mais intensa dentro da realidade. O lembrado é um ser amaldiçoado pelo desespero. Ele não se importa com sua existência, ele apenas quer se tornar uma história memorável, gritando o nome que lhe foi entregue pelo outro lado. Os lembrados são capazes de cometer as atrocidades mais absurdas, apenas para jamais serem esquecidos. O lembrado é uma criatura média de conhecimento de VD100. Sua presença perturbadora causa 4d6 pontos de dano mental, DT 20 para reduzir o dano à metade. Agentes de Nex 45 ou superior são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção e iniciativa, ambos 2d20 mais 10. Sua defesa é 22, fortitude 2d20 mais 5, reflexos 2d20 e vontade 2d20 mais 10. Ele possui 180 pontos de vida e fica machucado com 90. Possui 10 de resistência a dano balístico, corte e impacto e 20 de resistência a dano de conhecimento. Seus atributos são 2 de agilidade, 2 de força, 4 de intelecto, 2 de presença e 2 de vigor. Suas perícias são ciência e ocultismo, ambos 4d20 mais 10. Seu deslocamento são 9 metros, ou 8 grids, e sua única habilidade se chama Aura Manifestada. O lembrado é cercado por uma aura dourada de faces flutuantes, que gritam com todos aqueles que se aproximam. Personagens em alcance curto do lembrado sofrem menos 2d20 em todos os testes. Ele possui 2 ações padrões, sendo a primeira de agredir, pancada corpo a corpo 2 vezes. O teste são 2d20 mais 5 e o dano são 2d4 mais 7 de impacto. E a outra ação se chama Expandir Aura, na qual o lembrado expande sua aura e seres em alcance curto sofrem 6d6 pontos de dano mental, a vontade de ter 20 reduz a metade. A próxima criatura se chama Ocioso. Ele é uma manifestação paranormal que aterroriza e desestabiliza seus alvos aos poucos, os observando passivamente em todos os ambientes que estiverem. Ao contrário da maioria das criaturas de conhecimento, ele não aparenta ter vontade própria ou sequer realizar ações independentes. Os relatos daqueles que são perseguidos pela criatura dizem que ela apenas observa, parada. Eles a conseguem ver em todos os ambientes, a todos os momentos, enquanto ninguém mais pode, como uma alucinação constante. As vítimas do Ocioso desenvolvem um comportamento claustrofóbico, passando a habitar apenas ambientes abertos, já que entrar em qualquer lugar pequeno como elevadores ou armários significa que o Ocioso também estará lá dentro com eles, observando de perto, extremamente perto. Apesar de aparentar ser uma ilusão, a criatura é real e extremamente perigosa, mas apenas para aqueles que conseguem vê-lo. Tentando lidar com o Ocioso, pessoas já arrancaram ou turaram os próprios olhos, visto que a criatura parece deixar de existir quando seu alvo está de olhos fechados. O Ocioso não ataca ativamente, mas se for atacado de qualquer forma, irá reagir, muitas vezes incapacitando seu alvo, mas ainda o mantendo vivo. Por causa disso, muitas vítimas das criaturas são encontradas mortas sozinhas em casas, com suas pernas ou colunas quebradas, e mensagens desesperadoras e enlouquecedoras próximas de seu corpo, deixando-a enquanto morriam de fome e sede, sem poder se movimentar, sendo observado pelo Ocioso até o fim de suas vidas. O Ocioso é uma criatura grande de conhecimento de VD 270. Sua presença perturbadora não afeta agentes de Nex 80 ou superior. Ele causa 8d6 de pontos de dano mental, DT 35 para reduzir o dano à metade. Seus sentidos são percepção, 5d20 mais 15, e iniciativa, 1d20. Ele possui 37 de defesa, sua fortitude são 3d20 mais 15, reflexos 1d20 e vontade 5d20 mais 20. Ele apresenta 390 pontos de vida e fica machucado com 195. Ele possui 20 de resistência a dano balístico, corte, impacto e conhecimento. Seus atributos são 1 de agilidade, 5 de força, 1 de inteligência, 5 de presença e 3 de vigor. Seu deslocamento por voo são 0 metros. Sua única habilidade se chama Sempre Presente. No começo de uma cena, o Ocioso escolhe um personagem que possa ver para ser seu alvo. O alvo é o único que consegue enxergar a criatura e para todos os demais ele é invisível.
e ele possui 3 ações, sendo a primeira uma ação de reação chamada retaliação. Toda vez que for atacado ou alvo de uma habilidade, o Uceuso teletransporta para ficar adjacente ao atacante e faz um ataque corpo a corpo contra ele. Teste 5d20 mais 30, dano 4d20 mais 20 de impacto não letal. Sua outra ação é uma ação livre, chamada permanecer próximo. Uma vez por cena, o Uceuso pode se teletransportar para qualquer ponto dentro do campo de visão do alvo. E sua outra ação é uma ação completa, chamada aterrorizar. O Uceuso fica simplesmente parado. Seu corpo distorcido e olhar profundo parecem entrar na alma do alvo, que sofre 4d20 mais 10 pontos de dano mental se estiver adjacente. A próxima criatura se chama Parasita de Culpa. Sua primeira aparição foi durante a missão da equipe E, no qual o agente Joey Joke sofreu o ataque dessa criatura enquanto dormiam na estalagem de um lugar chamado Santo Berço. O Parasita de Culpa é uma criatura disforme, que se alimenta da culpa desesperada de suas vítimas através de pesadelos e ilusões. O Parasita de Culpa normalmente utiliza de alucinações baseadas em sentimentos não resolvidos dentro da mente de sua vítima, distorcendo figuras e acontecimentos de seu passado para criar uma sensação desesperadora. Parasitas de culpa possuem motivações e métodos diferentes, mas todos são reconhecíveis pelo seu objetivo: causar pressão psicológica e originada pela culpa e se fortalecer com isso. Cada manifestação também tem métodos específicos e únicos para ser derrotado, como desvendar a ilusão e enfrentar a verdade, ou abraçar a culpa por completo. O curioso mesmo é o comportamento encontrado em alguns parasitas de culpa. Eles tendem a se dissipar ou não se importarem de terem sido destruídos após se alimentarem da culpa de alguém. É simplesmente um mistério que poderia levar uma criatura paranormal a assumir esse comportamento autodestrutivo, mas as sequelas deixadas pelos traumas dificilmente são superadas. Mesmo sabendo que se tratavam de ilusões, as memórias ainda são reais. O Parasita de Culpa é uma criatura média de conhecimento, com complemento de sangue, morte e medo, de VD 60. Sua presença perturbadora causa 2d6 pontos de dano mental com DT 20. Agentes de Nex 35 ou superior são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção, 4d20 e iniciativa, 2d20. Sua defesa são 15, sua fortitude é 1d20 mais 10, reflexos 2d20 mais 10 e sua vontade 4d20 mais 10. Ele possui 90 pontos de vida e fica machucado com 45. Ele é imune a qualquer tipo de dano, exceto aquele causado pelo seu hospedeiro. Seus atributos são 2 de agilidade, 0 de força, 4 de intelecto, 4 de presença e 1 de vigor. Seu deslocamento são 6 metros, ou 4 grits. Como a criatura é uma criatura de medo, ele também apresenta um enigma de medo. Para derrotar o Parasita de Culpa, os personagens devem perceber que estão vivendo em um sonho e identificar qual personagem dentro do sonho é o hospedeiro do parasita. Após descobrir isso, o hospedeiro deve confrontar as manifestações e derrotá-las dentro do seu sonho, sozinho. Um sonho compartilhado é uma sequência de cenas que ocorrem na mente dos personagens, com exceções dos próprios personagens. Tudo que existe no sonho é um construto de conhecimento. Enquanto estiverem dentro do sonho, os agentes agem normalmente, conforme o tipo de cena que o sonho está simulando. E é o mestre quem vai determinar como os personagens podem descobrir que estão em um sonho e quais ameaças enfrentarão nele. Sua única habilidade se chama Devorar Culpa. O parasita se alimenta da culpa e dos traumas de um hospedeiro. Caso se fixe em um personagem dormindo, o parasita expande sua influência, e todos os personagens dormindo em alcance médio ficarão presos em um sonho compartilhado, até que o parasita seja derrotado ou o hospedeiro morra ou enlouqueça. Ele possui 4 ações, sendo a primeira uma ação padrão de agredir chamado pancada corpo a corpo, teste 1d20, o dano é 1d4 de impacto. Sua ação completa, fixar, o parasita se aproxima de um personagem dormindo, o personagem tem direito a um teste de percepção com desvantagem de menos 2d20 por estar dormindo, oposto ao teste de furtividade do parasita, 2d20 mais 15. Se passar, desperta antes que o parasita se fixe nele, fazendo com que a criatura fuja. Se falhar, torna-se o hospedeiro do parasita. Sua outra ação é uma ação completa de atormentar. Se estiver fixado a um hospedeiro, o parasita atormenta a mente do personagem e de todos que ele estiver mantendo inconscientes. No início de cada cena do sonho, todos os personagens dentro do sonho sofrem 2d6 pontos de dano mental. Vontade DT 20 reduz a metade. Sua última ação é uma ação completa, cópias do hospedeiro. Se estiver fixado a um hospedeiro, o parasita manifesta uma cópia feita de conhecimento desse personagem. A cópia possui as mesmas estatísticas do original, mas tem 20 pontos de vida e todo o dano que causa de conhecimento. O parasita pode manifestar no máximo 4 cópias por vez, e se manifestar uma cópia dentro do sonho,
Ele usa o valor de presença do parasita no lugar dos seus atributos e causa dano mental em vez do normal. A próxima criatura também foi registrada naquele caso de 1997, mas ele não é da categoria alheio. Segundo os registros, essa criatura foi encontrada antes do grupo O5 sequer saber da existência dos alheios. O Rastejador Sombrio. Ele é uma entidade maligna que se aproxima lentamente de suas vítimas, se escondendo em sombras distorcidas. Ele é inteligente e apresenta um comportamento sádico, escolhendo sempre causar a maior quantidade de dor que é capaz em suas vítimas, tanto psicológica quanto física. Os poucos sobreviventes de um encontro com essa criatura relatam avistar pelo canto de olho uma forma humanoide nas sombras, trajando o que se parecem ser vestimentas humanas, um sobretudo e um chapéu escondendo seu rosto. Mas ao se revelar, uma enorme boca se abre em seu rosto acinzentada, que usa para se camuflar nas sombras. É possível perceber longos tentáculos capazes de se infiltrar junto ao chão e paredes, tomando um aspecto de sombra, como se a própria ausência da luz se movimentasse em direção às suas vítimas. O rastejador, porém, não consegue se camuflar com facilidade em ambientes completamente iluminados, agindo de forma muito mais irracional e animalesca se encurralado em um ambiente desfavorável. O Rastejador Sombrio é uma criatura média de conhecimento com complemento de sangue. Seu VD é 180. Sua presença perturbadora causa 6d6 pontos de dano mental, DT 25 reduz a metade, e agentes de NEX 60 ou mais são imunes a esse dano. Seus sentidos são Percepção, 3d20 mais 15, e Iniciativa, 4d20 mais 15. Sua defesa é 41, sua fortitude são 13d20 mais 15, reflexos 4d20 mais 15 e sua vontade são 3d20 mais 10. Ele possui 330 pontos de vida e fica machucado com 165. Possui 10 de resistência a dano balístico, corte e impacto e 20 de resistência a dano de conhecimento. Seus atributos são 4 de agilidade, 3 de força, 3 de intelecto, 3 de presença e 3 de vigor. Suas perícias são furtividade, 4d20 mais 15 e ocultismo, 3d20 mais 15. Seu deslocamento são 12 metros, ou 8 grids, e sua única habilidade se chama Vulnerabilidade à Luz. Enquanto estiver exposto diretamente a uma fonte de luz forte, capaz de iluminar a criatura por completo, o rastejador sofre menos 10 em defesa e perde as habilidades de Desespero, Rastejar e Tentáculos das Sombras. E ele possui 4 ações, sendo a primeira uma ação padrão de agredir, Toque da Dor, corpo a corpo 3 vezes, teste 4d20 mais 20 e o dano 4d8 mais 5 de conhecimento. Sua outra ação é uma ação livre de Desespero. O toque do rastejador desperta uma sensação de dor e agonia em suas vítimas. Sempre que um ser sofre dano do toque da dor, sofre a mesma quantidade de dano mental. Vontade DT 25 reduz o dano à metade. Sua outra ação livre se chama Rastejar. O rastejador usa sombras para se aproximar de seus alvos. Até o início do seu próximo turno, se estiver sob cobertura ou camuflagem parcial, o rastejador recebe mais 10 em furtividade e não terá o deslocamento reduzido por se mover furtivamente. E sua última ação é uma ação de movimento, chamada Tentáculos das Sombras. O rastejador coloca suas garras no chão e as fibras que compõem seu corpo são projetadas pelas sombras e há até 3 seres em alcance médio, que ficam agarrados por elas. Reflexo DT 28 evita. Com uma ação de movimento, o rastejador pode arrastar até 3 vítimas agarradas dessa maneira para outro ponto em alcance médio de si. Em seu turno, um ser pode tentar soltar como normal, e no final de cada um dos seus turnos, um ser que esteja agarrado dessa forma sofre 4d6 pontos de dano mental. Nossa próxima criatura é a Silhueta. Ela é a ausência de consciência de si mesmo. Um acontecimento terrível e extremamente raro. Essa criatura é uma manifestação desesperadora de alguém que foi insistido pelo conhecimento, mas que perdura dentro da realidade, através do eco de suas memórias. Como um desconforto visual para quem a observa, uma silhueta é uma forma humanoide vazia, cercada por sigilos do outro lado, que flutuam como se reescrevessem a realidade a cada instante, reprogramando os seus arredores a cada movimento dessa criatura. Ela é lenta, calma e vazia, mas emite um som constante que lembra o badalar dos sinos distantes distorcidos por um eco sintético. Seu comportamento aparenta ser passivo, porém tudo que a silhueta toca sofre um efeito devastador, inexistindo a matéria como se consequência da exposição ao conhecimento vazando de sua forma.
A percepção do vazio ao se deparar com uma silhueta muitas vezes pode causar traumas psicológicos e existenciais. Quando você olha para o abismo do conhecimento por tempo demais, o outro lado também o observa de volta a gente. Nunca se esqueça disso quando estiver enfrentando essa criatura. A silhueta é uma criatura média de conhecimento de VD 360. Sua presença perturbadora causa 8d8 pontos de dano mental com DT 40. Todos os seres, independente do Nexus, são afetados por sua presença. Seus sentidos são percepção, 5d20 mais 25, e iniciativa, 4d20 mais 20. Sua defesa são 55, sua fortitude são 4d20 mais 10, seus reflexos são 4d20 mais 10, e sua vontade são 5d20 mais 25. Ele possui 500 pontos de vida e fica machucado com 250. Ele é imune a condições de paralisia, efeitos e dano de conhecimento e manobra de combate. Ele tem 30 de resistência a qualquer tipo de dano e seus atributos são 4 de agilidade, 4 de força, 5 de intelecto, 5 de presença e 4 de vigor. Seus deslocamentos são 12 metros ou 8 grids e ele possui duas habilidades, sendo a primeira Aura Tangível. Qualquer ser ou item que tocar na silhueta sofre 20 de 12 pontos de dano de conhecimento. Fortitude DT 42 reduz a metade. E se o ser for reduzido a 0 de PV, ele é instantaneamente desintegrado. Um ser ou item só sofre esse dano uma vez por turno. Sua outra habilidade se chama Conhecimento Verdadeiro. A silhueta alcança um outro lado através do conhecimento, e por isso ela sabe tudo. Ela faz testes baseados em intelecto e presença com mais 25 e testes baseados em agilidade, força e vigor com mais 20. A criatura possui duas ações, sendo a primeira uma ação livre chamada Reescrever a Realidade. Enquanto estiver se deslocando, a silhueta pode reescrever e mudar a realidade com seus sigilos de conhecimento. Todos os objetos em alcance curto podem se transformar em outros, desde que conservem o mesmo tamanho. Seres vivos e equipamentos que estiverem vestindo ou portando não são afetados por essa habilidade. E sua outra ação é uma ação padrão chamada Toque Devastador. A silhueta raramente age de maneira agressiva, mas quando precisa remover algo de seu caminho, ela simplesmente o toca, causando dano de sua aura tangível. A silhueta pode atacar até 2 seres e ou objetos com esta ação. Em ambientes com a membrana danificada, às vezes pode ser difícil discernir fatos da paranoia do seu próprio cérebro. Sons inexistentes, temperaturas inconstantes e até mesmo vultos em movimento são relatos constantes daqueles que se aventuraram em ambientes com a conhecida neblina gerada pela fragilidade da membrana. E é nessa paranoia que um vulto pode ser gerado. Uma criatura que sequer estava no ambiente, mas graças ao medo gerado pelo delírio de um observador, é criado pelo outro lado, através da imaginação assustada e fértil, que então se transforma em uma casca física. Um vulto é uma manifestação paranormal que torna forma através do susto de uma possibilidade, aparecendo como uma criatura humanoide, formada de névoa sólida, capaz de causar estragos reais. O vulto é uma criatura média de conhecimento de VD 40. Sua presença perturbadora causa 3d6 pontos de dano mental com DT 15. Agentes de Nex 30 ou superior são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção, 2d20 mais 5, e iniciativa, 4d20 mais 5. Sua defesa são 19, sua fortitude é 1d20, reflexos 4d20 mais 5, e sua vontade são 2d20 mais 5. Ele possui 60 pontos de vida e fica machucado com 30. Possui 5 de resistência a dano balístico, corte e perfuração, e 10 de resistência a dano de conhecimento. Seus atributos são 4 de agilidade, 2 de força, 2 de intelecto, 2 de presença e 1 de vigor. Sua única perícia é furtividade, 4d20 mais 10. Seu deslocamento são 12 metros, ou 8 grids, e sua única habilidade se chama Aura Tangível. O vulto procura pessoas assustadas para que possa se alimentar dos sentimentos disparados pelos sustos. Seus ataques contra criaturas sob efeito de qualquer condição de medo causam mais 2d6 pontos de dano de conhecimento. O vulto possui duas ações, sendo a primeira uma ação padrão de agredir, chamada Toque Macabro, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 4d20 mais 10 e o dano são 2d6 de conhecimento. E sua última ação é uma ação completa chamada Plantar Paranoia. O vulto procura implantar medo e paranoia na mente de suas vítimas, ao chacoalhar a membrana e fazer parecer coisas que não estão lá de verdade.
cada personagem alcance médio fica abalado. Vontade de ter 15 evita. Se o personagem já estiver abalado, ele vai ficar apavorado. E se o vulto estiver escondido ao usar essa habilidade, cada personagem sofre menos 20 no teste de vontade. Parabéns, agentes. Vocês conseguiram ficar até aqui. Isso é um feito muito importante para nós. Você está depositando a sua confiança em nós para trabalhar conosco para destruir essas criaturas paranormais e ajudar a salvar a nossa realidade. Mas ainda não está acabado. Você precisa conhecer algumas criaturas que, embora pertençam a elementos, são diferentes de todas as outras e vamos precisar abordar elas de maneira separada. Junto dessas criaturas excepcionais, vamos abordar também algumas criaturas que foram observadas em um caso recente, em uma ilha remota. E elas não foram classificadas com nenhuma criatura de certo elemento, porque parece existir algo além dos elementos que pertencem à criatura. É difícil explicar, mas vocês vão entender no nosso próximo capítulo. E eu espero ver você lá. Até mais, agente.